Gente, eu vou cortar um pouquinho a imagem aqui do meu rosto, porque eu quero que você visualize bem, sabe, o local das manobras. Então, a gente vai trabalhar o braço aqui nessa posição. Então, quando a cliente estiver em decúbito ventral, você posiciona o braço dela nessa posição para você aplicar o shiatsu. Aqui no braço dela, a gente tem 3 pontos de shiatsu, ó. 1, 2 e 3, tá? Tanto aqui na parte posterior como na anterior, a gente vai ter, na verdade, um total de 6 pontos de shiatsu, que são um aqui na região medial, um no interno, um na lateral, tá? Então foram 3 pontos, ó. 1, 2, 3. E aí, quando ela estiver em decúbito ventral, decúbito dorsal, na verdade, são 3 pontos também, ó. Medial, interno e lateral, tá? Então a gente vai trabalhar esses 3 pontos. Para você aplicar o shiatsu, né, nessa posição aqui do braço, a gente pode começar fazendo um amassamento, ó. Isso aqui a gente está fazendo sem creme, tá, gente? Ó, você faz um amassamento só para você causar um relaxamento muscular, né? Você faz de 3 a 5 segundos esse relaxamento e aí você começa a aplicar. Lembrando, ó, eu vou fazer dessa forma só para você visualizar. Lembrando que o tsuboso nunca está em cima de osso, tá? Ó, você não vai aplicar aqui, ó. Aqui tem osso. Tá? Aqui no cotovelo aqui tem um osso. Mas aqui, ó, não. Você tá vendo que o meu dedo afunda? Tô mostrando aqui bem para você visualizar como que é esse negócio de tsubo, T-S-U-B-O, tsubo. Então, aí a gente segue essas linhas aplicando o shiatsu. Claro que quando você for aplicar na sua cliente, você tem que estar nessa posição. Eu vou entrar aqui na frente da câmera. Porque daí você tem que fazer... Você pode fazer a pressão com um dedo em cima do outro, com um dedo ao lado do outro, tá? Ó, você pode pegar o braço da cliente, ó, fazer como se fosse um bracelete, ó, mostrar bem pra vocês, ó. Fez como se fosse um bracelete e começa a aplicar o shiatsu. Aí você vem, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3... 4, 5. Isso também vai variar do tamanho do braço da pessoa, tá? Então você sabe que aqui circula um meridiano. Você trabalha o interno, tá? O interno, você já pode trabalhar aqui nessa posição, ó. Tá vendo a posição do meu dedo? Ó. E você desce em linha, tá? E aqui na lateral, a mesma coisa, ó. Faz 1, 2, 3, 4. Então, esses são os pontos do shiatsu. Posso trabalhar com um dedo do lado do outro, posso trabalhar com um dedo em cima do outro? Pode. Ó, aqui você pode aplicar com os 2 dedos, ó. Você pode aplicar dessa forma, ó. Eu tô fazendo a pressão com o polegar. Isso aqui é uma forma de aplicar o shiatsu ponto por ponto, tá? Então você vai trabalhar medial, interno e lateral. Só que existe uma outra forma para você aplicar essa manobra, que é uma forma que eu vou dizer assim, é mais utilizado, tá? Que você pode usar, ó, esse bracelete que você vai fazer aqui, ó, com o polegar e o indicador, tá? Então você vai fazer aqui como se fosse um bracelete. E aí você aplica, ó. Quando você aplicar, deixa eu pôr aqui para ver se você consegue visualizar melhor. Quando você aplicar essa manobra, você já vai trabalhar os 3 pontos do shiatsu ao mesmo tempo. Então, com isso aqui, você vai ganhar tempo, tá? Então, a massagem vai acabar sendo até mais rápida. E aí, no antebraço, continua igual, tá? Continua igual, só que daí você posiciona assim, ó. Por quê? Porque o teu corpo, ele tem que ser usado para fazer a pressão. Então, se você tiver assim, por exemplo, ó, você não vai conseguir, porque daí você vai ter que fazer força com a sua mão, tá? Então, a sua
técnica, porque você tem que sempre lembrar. Falou em shiatsu, eu vou usar o peso do meu corpo para aplicar a pressão. Então, ó, você segura aqui a mão da cliente e com a outra mão você faz, ó, o bracelete e você está trabalhando todos os pontos do shiatsu ao mesmo tempo, tá? Que a gente tem no braço. Isso você repete igual, de 3 a 5 vezes. Aí, nessa parte, se você quiser, porque como é uma massagem, né, você está fazendo na sua cliente, feita essa pressão, você vai repetir de 3 a 5 vezes, tá? Aí você começa a aplicar a massagem relaxante. E aí aqui você já pode utilizar um creme, tá? Por que eu falo pra você que no shiatsu a gente não usa creme? Porque às vezes se você passar o creme, você vai meio que causar um deslizamento em vez de você causar pressão, tá? Lembrando que essa pressão aqui do shiatsu é uma pressão que ela é feita para baixo, ó. Ela não é feita assim, tá? Ela é feita assim, para baixo. Então, ó, encaixou, pressionou, soltou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a sensação que a sua cliente sente quando você usa o seu corpo para causar essa pressão é diferente do que você pegar a tua mão aqui e estar pressionando ela. Ó. Completamente diferente, tá? Por isso que eu quero que você grave bem isso. E aí você pode pôr o braço da sua cliente aqui na lateral, fazer novamente um amassamento, tá? Ó, você massageia essa região aqui do cotovelo, massageia aqui o ombro, tá? Ó, você vai massageando toda essa região. E aí aqui no braço, no antebraço, você ajoelha aqui do lado, tá? E aí você vai fazer um rolamento, ó. Um rolamento, você vai fazer assim, ó. Um rolamento. Para esse rolamento, você dá um ritmo, ó. Você dá um ritmo, porque a intenção dessa manobra é soltar, é relaxar toda essa musculatura aqui do braço, tá? Então você faz isso aqui, você vai repetir também. Você fica uns 3 segundos no começo, até você acostumar, você vai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. E aí, isso aqui também você pode dar uma velocidade. Então você pode fazer um pouco mais rápido. Tá? Você faz um mais leve e um mais rápido. E aí, gente, você coloca o braço da cliente novamente em cima da maca e aí você aplica um shiatsu na mão da sua cliente. Tá? Ó, você pressiona. Lembrando, gente, que onde a gente faz a pressão é no interossos, é entre os ossos, tá? Entre os ossos aqui da nossa mão, a gente aplica o shiatsu. E aí, a gente pode, ó, já aproveitar que a gente está fazendo aqui nessa parte posterior da mão, né? A gente vai aplicar o shiatsu também. E aí, só estou tentando localizar para vocês os interossos, ó, entre os ossos. Quando você começa a palpar, você vai sentindo onde tem osso. E aí, quando você percebe que tem osso, você sabe que o subo vai estar ao lado do osso, ó. Aqui mesmo é o IG4, lembra do IG4? Que é um ponto do intestino grosso, que é bom para prisão de ventre, constipação. Lembra? Então, ó, é aqui. Então, quando você começa a palpar, você vai descobrindo aonde estão os subos. E aí você vai fazer a pressão. Como é na mão, ela vai ser uma pressão moderada. E também de 3 a 5 segundos cada ponto para você aplicar o shiatsu. Ó. Tá? E nos dedos é a mesma coisa. Entre as falanges a gente tem um espacinho que quando você começa a palpar, você percebe que tem, entendeu? Entre cada falange dá pra gente perceber, ó, onde tem essa marquinha diferente aqui nos nossos dedos, é onde tem um espacinho entre os ossos, tá? E aí é onde você vai fazer a pressão. Gente, para você descobrir isso, é só tocando, tá? Então, você tem que ter uma modelo aí com você, para você começar a tocar. Outra sugestão que
fazer para você é você começar a aplicar essas técnicas em você mesma, tá? Por exemplo, a parte da mão. É super fácil? Ó, procura aí na sua mão, igual eu tô fazendo aqui na minha, onde tá os interossos, onde tá o espaço aqui na minha mão que está entre os dedos. Entre os dedos não, entre os ossos. Ó. Você fazendo isso aqui, você vai descobrindo em você mesma. E todas as pessoas, gente, a parte óssea é igual, tá? Então, onde tiver osso na minha mão, tem osso na sua mão também, no mesmo lugar. Então, você vai fazendo essa verificação, você faz esse treino em você mesmo. Você pega o seu pé e também vai procurando onde estão os interossos. O interossos é o espaço que tem entre ossos, ó, tá? Entre os ossos. E aí é o local que você tem que fazer a pressão, tá? E aí, como é na mão, eu quero que você faça uma pressão moderada. Geralmente até 3 pontos que tem na mão, tá? Vai depender, tem pessoas que vão ter 4 pontos, tem pessoas que têm uma mão gigante. A minha mão mesmo, ela é pequena. Ó, aqui mesmo ela só tem 2, tá? Ó. Então, e tem gente que tem até 4 pontos. Então, isso aí vai depender do tamanho da mão, tá? E aí, feito o shiatsu, o que você vai fazer agora? Uma massagem relaxante. Então, você vai alongar as mãos, ó, abrir para fora, abre para dentro. E você vai intercalando, tá? Puxa os dedos, um por um, né? Chegou no final desse movimento de puxar os dedos, você faz movimentos circulares, tá? Ó, você gira cada dedo. E aí, esse aqui foi o shiatsu nos braços e na mão, tá bom? E aí você vai no outro lado da maca e repete tudo novamente no outro braço, tá? É bem simples, não é verdade? Então, gente, começa a praticar, que você vai ver a diferença do seu atendimento quando você começar a aplicar essa técnica. Vai ser outro atendimento. Sua cliente vai gostar muito mais. Com essa técnica, você vai conseguir fidelizar muito mais as suas clientes, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo.